Hoje, nós vamos te ensinar a montar um cronograma de estudos perfeito para 2025. Oi, eu sou a Belão. E eu sou a Bela. E já aproveita para curtir nosso vídeo, seguir o nosso canal, que assim mais vestibulandos vão ser beneficiados com as nossas dicas. Exatamente. Antes de a gente falar de fato sobre qual é o planejamento, a rotina de estudos ideal para 2025, é importante a gente falar um pouco antes sobre a questão da importância de uma rotina, né, Belão? Em relação a qualquer fase, qualquer etapa da vida de um indivíduo, a rotina é importante. Quando a gente é bebê, é importante a gente ter uma rotina de sono, uma rotina de alimentação. Quando a gente cresce, inserir na rotina elementos ali de lazer, a escola, né? Na vida adulta, a mesma coisa. E às vezes, a rotina, ela acaba sendo engolida por um tanto de tarefa, por imprevistos, e se manter na rotina é muito mais difícil do que simplesmente ir adaptando, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é essa. A rotina, ela precisa ser prioridade na sua vida. Por quê? A partir do momento que ela se transforma em uma coisa flexível, ela vira uma coisa, né, que você pode o tempo inteiro mexer, você nunca vai conseguir segui-la de fato. Então, a primeira coisa, o primeiro pensamento para 2025 é: a rotina tem que ser prioridade. É aquele negócio, né? Sair da rotina é bom, mas voltar para ela é melhor ainda. E nos estudos, gente, essa rotina é muito importante, porque a gente tá lidando aí com um sonho, uma aprovação, que só vai vir mediante estudo constante. Aliás, constância é uma coisa que você precisa ter. Constância nos simulados, constância em assistir às aulas, em fazer redação. Então, isso só vai acontecer se você planejar cada um desses momentos. É um negócio que a cada tijolinho que a gente vai colocando toda semana, vai se construindo um castelo. Exatamente. Eu, particularmente, sou muito fã de esportes, né, Belão? Belão sabe disso. E eu gosto muito do fato de o esporte ensinar valores para as pessoas. Uma coisa que é muito interessante pensar é, por exemplo, um jogador de futebol. Ele não vai conseguir ser um excelente jogador se ele não treinar todos os dias, né? Ele não vai conseguir atingir os objetivos dele se ele tiver, né, ele frágil, se ele tiver capengando, não segue a rotina, não vai para os treinos. Então, a mesma coisa a gente tem que aplicar para a lógica dos estudos, para a lógica do trabalho, para qualquer outra lógica da nossa vida. Se a gente não tem uma constância naquilo que a gente faz, não faz todos os dias, não faz bem feito todos os dias, ou melhor, não entrega o potencial, o seu melhor potencial naquele dia, você muito provavelmente está deixando a desejar. E é legal a gente afirmar isso, né, da questão de entregar o melhor que você pode a cada dia, porque assim, tem dia que você acorda com dor de cabeça, tem dia que você acorda cansado, tem dia que você acorda super animado, parece que o dia vai ser super produtivo, então a gente naturalmente oscila também. E aí é legal a gente não pensar numa rotina de forma fixa, e sim de forma maleável, porque nós somos humanos e a gente está sujeito a essas variações. Tava comentando aqui com a Belão que eu tenho uma história muito legal sobre isso, que é a minha história do meu terceiro ano do ensino médio. Quando entrou no terceiro ano, na época eu ainda queria fazer medicina, a louca que queria fazer medicina, que graças a Deus não fez, eu pensava muito na minha rotina de estudos de forma fixa. Então eu tinha um calendário de estudos, que era assim: segunda-feira, de tal a tal horário, eu vou fazer tal coisa, tal a tal horário, tal coisa, e eu tinha, gente, meu dia minimamente planejado, tipo de 6 a 7, tal coisa, de 7 a 7h15, tomar banho, era nesse nível, tipo, putz, eu não dava a possibilidade de eu demorar um minuto a mais no banho, sabe? E isso foi chegando no nível que, assim, quando os imprevistos do dia a dia chegavam, então, tem uma consulta médica, tenho, sei lá, o aniversário de um amigo que eu quero ir, isso me tirava de um centro, assim, sabe? Isso me trazia um certo desconforto. E aí eu falava, putz, eu não posso deixar de fazer as coisas da minha vida, não posso deixar de ir ao médico, né, pra eu poder estudar e pra poder seguir uma rotina de forma completamente cega, completamente, né, ali parecendo um robozinho. E aí eu vi que era muito melhor pra mim que eu estabelecesse rotinas que tivessem prazos. Então, por exemplo, se eu tinha que estudar determinada matéria e eu sabia que, sei lá, eu precisaria de 2 horas, na minha rotina eu colocava ali 2h30, 3 horas, porque eu sabia que eu tinha 1 hora ali pra, se eu precisasse me delongar um pouco mais, ou se eu precisasse de marcar algum compromisso naquele dia. Então, é legal a gente pensar na rotina dessa forma mais flexível, para se adaptar à realidade da nossa vida, né? Porque não vai ser igual um robô, não vai ser
7 a 7h15 você vai tomar um banho, entende? Então é legal a gente pensar nisso. Ainda sobre flexibilizar a rotina, vale a gente pensar como que a gente vai dispor dos estudos ao longo da semana. Por exemplo, é muito importante a gente deixar o simulado para o final de semana, porque geralmente esses vestibulares, como o Enem, acontecem no final de semana. Aqui na autoria, nossos simulados, inclusive, são aos domingos, no mesmo horário que o Enem, para que os vestibulandos se acostumem com essa rotina. E não fiquem aí, todo domingo é almoço em família, 4 horas de almoço. Vai ter um domingo que não vai ser assim, o do Enem. Então vamos se preparar para este momento com antecedência? Vamos incluir aí esse simulado sem a sua mãe bater na sua porta, sem você indo lá comer um biscoitinho na cozinha, porque você não vai ter isso ao longo do horário da prova. Então a gente realmente tem que simular este momento. Outra coisa, sexta-feira. Sexta-feira bate aquela preguiça. Você não vai colocar para estudar sexta-feira à noite. Você não vai estudar. Ou então você vai acabar sofrendo muito, porque você vai ver seus amigos saindo, com razão, afinal é sexta-noite, e você vai estar dentro de casa estudando. Então vai se tornar uma coisa meio maçante, um momento triste, em vez de ser simplesmente um momento de estudo. Deixa para sexta-feira você terminar de estudar mais cedo. À tarde, ali na sexta, coloca um estudo mais leve para você já ir desacelerando. Por exemplo, vou estudar repertórios para redação, que é um estudo mais contraído, né? Você pode assistir um documentário, ler uma notícia, dar uma olhadinha em alguma teoria. E aí você vai já desacelerando para de noite curtir sua sexta-feira. Outra dica muito importante também, que é algo que a gente aconselha super aos alunos aqui da autoria, é você sempre separar também um período da sua semana para o estudo de linguagens, né? Muitas vezes as pessoas acabam negligenciando e aí colocam física, química, biologia, matemática, né? Colocam todos os conteúdos do Enem, mas esquecem ali do estudo de linguagens e ele é muito importante sim. Então, tirar ali pelo menos 3 a 4 horas da sua semana para estudar linguagens, entre assistir aula, fazer simulado, fazer questões, é muito relevante para que você chegue na prova já preparado. Um dos preparos mais importantes, né, pro Enem é a questão do tempo que a Belão mencionou, então acostumar-se ali com esse tempo de prova. E pensando em linguagem, gente, quando você está acostumado com textos longos, com a leitura, com a prática de exercícios, isso se torna muito mais natural para você e menos maçante no dia da prova. Lembrei aqui do nosso cronograma, que na autoria a gente tem um cronograma flexível, em que você vai conseguir planejar o que estudar, inclusive colocando aí seus horários de estudo. Então, eu não quero estudar sexta-feira, porque sexta-feira eu tenho natação à tarde, eu tenho judô à noite, sei lá. Não tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Exatamente, levar meu peixe para tomar banho. Então, assim, aqui na autoria, no nosso cronograma, você consegue colocar a sua disponibilidade. Eu não sei se você também tem acesso a esse recurso, mas se não tiver, tenta fazer como os incas e os astecas, né? Pegar uma agenda. Ainda papel, existe a agenda? Uma caneta, acho que sim. Um planner, que acho que essa geração usa planner, né? Chique, acho chique. E já vai ali montando sua semaninha. Inclusive, às vezes você vê seu pai e sua mãe fazendo isso, é uma coisa meio de adulto fazer, mas é porque a gente sabe da importância de se planejar. E você aí vestibulando também precisa dessa organização. Às vezes você faz cursinho presencial e só pensa assim, eu vou ali assistir minha aula do cursinho, à tarde eu vou ficar a tarde inteira estudando. Só que aí não tem um momento de academia, não tem um momento de descanso. Chega em abril, tá super esgotado, estressado, porque não se planejou, não teve uma rotina decente, organizada. Ou então, eu não fiz nenhum simulado, eu não planejei minha cidade, não fiz... Ou então, eu não fiz nenhum simulado, eu não fiz uma quantidade boa de redação, porque também não teve esse momento. Esse momento não é um momento lá do cursinho, é um momento em casa. É um momento de você estudar em casa, por conta própria. E ele precisa ser planejado. E se você chegou até aqui, por favor, compartilhe esse vídeo com outros vestibulandos que você conhece. E não se esqueça de ativar o sininho para ter em primeira mão todas as novidades aqui do canal da Autoria. A gente espera que essas dicas tenham sido muito úteis para o seu 2025, que você tenha aí um ano muito organizado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!